Audio Jungle. Movimento elencou algumas bandeiras centrais: a defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, e a garantia da vacinação para todos os brasileiros. A retomada do auxílio emergencial e a saída imediata de Bolsonaro da presidência do Brasil de fato, além de enfrentar o desmonte da reforma agrária no país e garantir dignidade aos brasileiros que sofrem com a fome durante a pandemia. O fora Bolsonaro será o norte da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, para o próximo período. É o que aponta a carta divulgada ontem, 30, pelo MST, redigida em encontro virtual da Coordenação Nacional, que ocorreu entre os dias 28 e 30 de janeiro, e contou com a participação de cerca de 1.000 delegados de todo o país. No documento, foram elencadas algumas bandeiras centrais: a defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, e a garantia da vacinação para todos os brasileiros. A retomada do auxílio emergencial e a saída imediata de Bolsonaro da presidência. A derrubada dos vetos presidenciais ao auxílio aos trabalhadores do campo e a preocupação com o retorno das aulas em plena escalada no número de óbitos pela Covid-19 também são citadas. Nos comprometemos em organizar o Fora Bolsonaro em todos os municípios que temos acampamentos e assentamentos, dialogando com o povo e defendendo a vida, produzindo alimentos saudáveis para amenizar os efeitos da crise junto ao povo, diz um trecho da carta. O MST também presta solidariedade aos familiares das mais de 222.000 pessoas mortas pela Covid-19 no país. Para o movimento, as mortes não são causadas apenas pelo vírus, mas são o resultado direto das políticas neoliberais que colocam o lucro acima da vida. Apenas com o lucro. Em 2020, das 10 pessoas mais ricas no mundo, seria possível comprar vacina para toda a população mundial. Aponta outro fragmento. A situação de desalento vivida pelos brasileiros após o fim do auxílio emergencial é destacada pelo MST. Atualmente, o país tem 14,3 milhões de desempregados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e até o momento, o governo federal não apresentou qualquer proposta efetiva de transferência de renda à população para substituir o benefício. São 60 milhões de brasileiros e brasileiras abandonados pelo Estado, expostos à violência e à fome. Aponta outro trecho do documento. Confira a carta na íntegra. Ancoradas e ancorados pela mística rebelde e cultivada com a cultura camponesa. A Coordenação Nacional do MST, no marco dos nossos 37 anos, reuniu-se de forma remota no período de 28 a 30 de janeiro de 2021, contando com cerca de 1.000 delegadas e delegados de todo o país, com o objetivo de analisar a conjuntura nacional, internacional, nos aprofundar no estudo da questão agrária, projetar a resistência ativa e a construção permanente da reforma agrária popular. Sonhamos para além de nós próprios e dedicamos a nossa formulação e disposição de luta em solidariedade aos familiares das 222.666 pessoas mortas, oficialmente, na pandemia no Brasil. Entendemos que essas mortes não são apenas causadas pelo vírus, mas é resultado da lógica de um mundo regido pelo neoliberalismo, onde o lucro está acima da vida. E, em meio a corpos em gritos de asfixia, cerca de 2.000 bilionários aumentaram suas fortunas para 12 trilhões de dólares. Apenas com o lucro. Em 2020, das 10 pessoas mais ricas no mundo, seria possível comprar vacina para toda a população mundial. Mas, para os povos, a crise do capitalismo tem se agravado e tem cobrado em destruição da natureza, em empregos e renda, e sobretudo em vidas humanas. No Brasil, esse cenário se aprofunda sob o comando do governo Bolsonaro, que tem a pior gestão da pandemia no mundo. Chegamos a um cenário onde dos 100 milhões de brasileiros economicamente ativos, 14 milhões estão desempregados, 6 milhões desalentados e 40 milhões de pessoas vivem de bicos. São 60 milhões de brasileiros e brasileiras abandonados pelo Estado, expostos à violência e à fome, agravada pelo fim do auxílio emergencial e pela alta no preço dos alimentos.
Volta ao auxílio emergencial. A vacinação não está garantida para todos. E isso não é só incompetência. É projeto de morte. De quem despreza a vida do povo brasileiro. A situação de Manaus e de outros estados. Sem oxigênio. Sem médicos e insumos. É um crime de Estado. Queremos respirar. Vacinação já. Para todos e todas. Gratuita e garantida pelo SUS. Portanto, é urgente a revogação da Emenda Constitucional 95, que impôs cortes para a saúde pública e a educação. Contudo, sabemos que não será garantido pelo projeto de morte. E o povo brasileiro tem se manifestado em resistência. Já são 66 pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Exigimos que o presidente da Câmara respeite a vontade popular e coloque o impeachment em votação. Jamais esqueceremos os nomes de todas as autoridades que silenciam ou colaboram com o assassino que está no poder. Estamos atentos e exigimos a restituição dos direitos políticos de Lula. E não recuaremos diante das ameaças de rompimento com a democracia. O fora Bolsonaro é urgente e necessário. Não podemos esperar. Chegou a vez do povo. 2021 trouxe um novo clima político protagonizado pelas forças populares e de esquerda. Reunidas pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Demonstrando que é possível combinar cuidados sanitários com ações simbólicas. Daqui para frente. Não daremos trégua. Voltaremos às ruas com nossos carros, bicicletas, carroças e muita indignação. Seguiremos em luta no mês de fevereiro e em março seremos tomados pelos aromas das lutas do 8 de março. Portanto, convocamos toda a classe trabalhadora a construir as bandeiras de lutas. 1. A luta pela vacinação já. Volta ao auxílio emergencial. Fora Bolsonaro. 2. Exigimos a derrubada dos vetos presidenciais ao auxílio aos povos do campo. 3. Denunciarmos que a volta às aulas é crime. Aulas se recuperam. Vidas não. 4. Defender o SUS e revogar a Emenda Constitucional 95. Nesse sentido, nos comprometemos em organizar o Fora Bolsonaro em todos os municípios. Que temos acampamentos e assentamentos. Dialogando com o povo e defendendo a vida. Produzindo alimentos saudáveis para amenizar os efeitos da crise junto ao povo. Como 4 milhões de quilos de alimentos doados em 2020. Seguiremos inspirados no exemplo de Paulo Freire em seu centenário e seguiremos firmes com o seu legado. Produzindo alimentos saudáveis. Plantando árvores. Fazendo formação política. Organizando nossa jornada de formação e trabalho de base, contribuindo com as ações de solidariedade nas periferias urbanas junto com outros movimentos populares e parceiros da nossa luta. Reafirmamos a nossa solidariedade com todos os povos em luta no mundo. E que estão resistindo a políticas de neocolonialismo, do imperialismo e de aumento da exclusão e da migração forçada. Nos solidarizamos com os povos do campo, das águas e das florestas em luta. Nos somamos à luta contra o racismo, contra a LGBTfobia e contra o patriarcalismo em todo o mundo. Prestamos nossa solidariedade aos camponeses e camponesas da Índia que estão em luta há diversas semanas. Seguimos na resistência ativa, nos nossos territórios, enfrentando as políticas de desmonte da reforma agrária e as tentativas de privatização das terras. Contra a entrega de 25% de cada município para o capital estrangeiro. A regularização da grilagem e a apropriação dos bens naturais. Denunciamos o modelo do agronegócio e da mineração como grandes culpados da eclosão das pandemias. Por seu modelo de destruição das florestas e da biodiversidade. E da produção animal em escala industrial. Porque lutar para nós é fazer aquilo que o povo quer ver realizado. Seguiremos nos articulando no Brasil e em nível internacional com todas as forças sociais e populares que querem construir uma sociedade baseada na solidariedade, na igualdade e na justiça social. Uma sociedade socialista. Vamos à luta com nossas bandeiras. Lutar. Construir reforma agrária popular.